A nossa aula hoje é sobre progressão aritmética, certo? Então vou dar uma definição para vocês aí. Progressão aritmética é uma sequência de números reais cuja diferença entre um termo e seu antecedente a partir do segundo é uma constante. Eu vou mostrar para vocês as fórmulas aqui, ó, né? Que nós temos a fórmula da PA, em que nós temos a n é igual a 1 mais, abre parênteses, n menos 1, fecha parênteses, vezes o r, onde o nosso AN é o termo geral, ou o último termo, né? O A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos, o R é a razão e o Sn é a soma dos termos. Então eu tenho essa aqui, que é a fórmula do termo geral, e eu tenho também a fórmula da soma dos termos, tá? Que é Sn igual, abre parênteses, A1 mais AN, fecha parênteses, vezes N, tudo dividido por 2. Onde nós temos aqui, ó, o nosso AN, que é o termo geral, ou o último termo, o A1, que é o primeiro termo, o N, o número de termos, R, razão, e o Sn, soma dos termos, como eu já tinha falado lá em cima, certo? Então anotem esse esqueminha para vocês, essas fórmulas, porque é bem importante vocês terem, até porque fica mais fácil vocês se organizarem, certo? Então agora a gente vai partir para alguns exercícios de PA. O exercício 1. Determinar o número de termos da PA. Menos 3, 1, 5 e chega até o 113. Quer saber, então, quantos termos tem do menos 3 ao 113? Primeira coisa é tirar as informações, nosso primeiro passo. Então, quem seria o nosso A1? Então, A1 é igual a menos 3. Quem seria o nosso AN, que é o nosso último termo? Seria, né, o 113. A nossa razão seria quanto? Essa razão a gente pode descobrir fazendo, por exemplo, 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. Então, a nossa razão é 4. Isso significa que ele vai pulando de 4 em 4. E nós queremos descobrir o N, certo? Então, agora, vamos colocar isso aí na fórmula. Então, nós temos o AN, que é 113, né? Estou seguindo a fórmula ali. É igual ao A1, que é menos 3, mais, abre parênteses, o N, que eu não sei quanto é que é, então ele é a nossa variável, né? O N. Agora, menos 1 da fórmula, fecha parênteses, vezes o 4, que é a razão. Então, nós temos 113 igual a menos 3, mais, agora, nós temos que fazer, né, o famoso chuveirinho, porque nós estamos multiplicando aqui a razão pelo parênteses. Então, 4 vezes n, 4n. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, nós temos 113 igual menos 3 com menos 4, menos 7, mais 4n. Vou prosseguir aqui em cima agora, tá? Então, vamos lá. Agora, esse menos 7, a gente pode, né, mandar ele lá para o outro lado. Ele vai trocar de lado porque nós queremos descobrir o n. Então, esse menos 7 passando para o outro lado, ele vai trocar o sinal. Então, já vou deixar organizado aqui, ó, 4n igual ao 113 que já estava lá, e o menos 7 trocou de lado, trocou de sinal, fica 7. Então, 4n é igual a 113 mais 7, 120. Agora, quem está multiplicando, passa dividindo. Então, n é igual a 120 dividido por 4. Logo, o nosso n é igual a 120 dividido por 4, 30. Então, essa PA, ela tem 30 termos dentro do parênteses, certo? Vamos fazer o exercício 2 agora, que diz o seguinte. Numa PA, o 20º termo é 157 e o primeiro termo é 5. Qual a razão dessa PA? Então, vamos extrair as informações, certo? Então, o 20º termo é 157. Então, o nosso AN, que é o último termo, é 157.
e 7. Depois, diz que o primeiro termo é 5. Então, o nosso A1 é igual a 5, certo? Depois, nós temos ainda a informação do N, né? Porque nós temos... Ali está dizendo que é o 20º termo, então significa que o nosso N é 20. Ela tem 20 termos. E a razão é o que a gente quer descobrir. Deixamos com um pontinho de interrogação. Vamos aplicar isso na fórmula agora. No lugar do AN é 157, igual ao A1, que é 5, mais, abre parênteses, o N, que é 20, menos 1 da fórmula, vezes a razão que a gente quer descobrir, certo? 157 é igual a 5, mais 20 menos 1, 19, vezes a razão. Então, a gente tem 157 igual. Agora, a gente tem que fazer aquela multiplicação ali. 19 vezes R. Então, a gente tem 5 mais R vezes 19, 19R. Agora, a gente vai passar esse 5 lá para o outro lado, tá bom? Então, já vou deixar organizado assim como eu fiz lá na de cima. Então, nós temos 19R igual a 157 que já estava lá. O 5 era positivo, trocou de lado, ficou negativo. Então, nós temos 19R igual 157 menos 5, 152. Agora, o 19 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos R igual a 152 dividido por 19. Logo, a nossa razão é igual a 8. Então, significa que ela está pulando de 8 em 8 aí, certo? Agora, nós vamos para o exercício 3, que diz o seguinte. Quantos são os números naturais menores que 98 e divisíveis por 5? Bom, então o nosso A1, nosso primeiro termo dessa sequência, obviamente é 5, né? Porque ele tem que ser um divisível por 5. Depois, nós temos quem? O nosso N é o que a gente quer descobrir, então deixamos a interrogação. A razão é 5, porque ele tem que ir pulando de 5 em 5. E o nosso AN não pode ser 98, porque 98, né, não é divisível por 5. Então, o mais próximo dele aí vai ser o 95. Não poderia ser o 100 também, porque o 100 passaria da sequência de 98, né? Porque ele quer saber até 98. Então, a gente pode incluir o 95 aí sem problema. Então, agora vamos para a forma. A N, né, é 95, igual ao A1, que é 5, mais o N que a gente não sabe, menos 1, vezes a razão, que é 5. 95 é igual a 5, mais, aqui a gente vai fazer o chuveirinho de novo. 5 vezes N, 5N. 5 vezes menos 1, menos 5. Então, agora, 95 é igual a 5 menos 5, 0. Então, não precisa aparecer. Igual a 5N. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então, N é igual a 95 dividido por 5. Logo, nosso N é igual a 19. Certo? Então, agora, nós vamos para o exercício 4, que diz o seguinte. Numa PA de razão 5, o primeiro termo é 4. Qual a posição do termo igual a 44? Então, pessoal, vamos anotar as informações. O nosso primeiro termo é 4, né? Começa com 4. Depois, o nosso N é igual... Na verdade, o nosso N a gente quer descobrir, né? Porque qual é o número de termos. O nosso AN é 44, é o nosso último termo. A gente só não sabe quantos termos tem
nessa progressão, mas a gente sabe que o último é 44. E depois nós temos mais a informação ainda da razão, que é 5. Então agora vamos aplicar na forma. 44 é igual ao A1, que é 4, mais, abre parênteses, o N que a gente não sabe, menos 1, vezes a razão, que é 5. Então nós temos 44 igual a 4, mais, vamos fazer o chuveirinho de novo, 5 vezes N, 5N, depois 5 vezes menos 1, menos 5. Agora, 44 é igual a 4, né, com o menos 5, menos 1, mais o 5N. Agora eu já vou organizar lá em cima, né, para todo aquele processo de novo. Então, nós temos 5N, o menos 1 ele vai passar para o outro lado, ele vai ficar positivo, então 5N igual ao 44 que já estava ali, mais o 1 que trocou de lado. Então, 5N é igual a 45, certo? Agora quem está multiplicando passa dividindo. Então, nós temos N igual a 45 dividido por 5. Logo, o nosso N é igual a 9, certo? Então, quer dizer que tem 9 termos essa nossa PA, certo? E por último, pessoal, exercício 5. Um teatro tem 18 poltronas na primeira fila, 24 na segunda, 30 na terceira e assim na mesma sequência até a 20ª fila, que é a última. Qual o número de poltronas desse teatro? Então, pessoal, nessa nós vamos usar a fórmula da soma dos termos, tá? Então, vamos lá. O SN é o que a gente quer descobrir. O A1 é 18, certo? Depois, o AN a gente não tem, que é quantas cadeiras, né? Quantas poltronas tem na última fila. Então, antes de fazer essa fórmula, nós vamos ter que fazer a do termo, né? Para a gente descobrir quanto é o AN. Então, vamos anotar as informações aqui. O A1 é 18. O N é 20, porque vai até a 20ª fila, então são 20 filas, né? A razão é 6, porque vai aumentando de 6 em 6 poltronas. E o AN a gente quer descobrir. Então, AN é igual a 18 mais, abre parênteses, 20 menos 1, vezes a razão, que é 6. AN é igual a 18 mais 20 menos 1, 19, vezes 6. AN é igual a 18 mais 19 vezes 6, 114, certo? Agora, o nosso AN é igual a 18 mais 114, 132. Agora, então, a gente tem o AN e podemos fazer a fórmula de soma dos termos. Soma dos termos é igual, abre parênteses, o A1, né, que é 18, mais o AN, que é 132, fecha parênteses, vezes o N, né, que é 20, tudo dividido por 2. Então, o nosso SN é igual, resolvemos o parênteses primeiro, né, 18 mais 132 vai dar 150. Vezes 20 dividido por 2. SN é igual a 150 vezes 20, 3.000 dividido por 2. Logo, o nosso SN é igual a 1.500. Então, significa que nesse teatro tem 1.500 poltronas. Pessoal, deixem o like aí, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo.